E agora para o nosso último vídeo até o momento, nós temos um desenho mais herege Meta no de mundo. pegar 500k até o final do ano. Conto com a tua ajuda. Esse vídeo aqui aborda temas extremamente delicados, com abertura para gatilhos. Mais uma vez, eu e a Estelmi estamos indo abrir aquela gaveta. A gaveta onde ficam guardadas todas as ideias que a gente ficou um bom tempo sem coragem de tocar. E a gente ficou sem coragem de tocar na maioria das vezes porque o tema abordado é extremamente pesado. E eu não tô falando de gore como é em Mr. Pickles. Eu tô falando de algo mais pesado. Algo que mexe com o coração e a mente. Algo que, se ouvido de forma abrupta, pode literalmente destruir o dia de alguém. Justamente por isso que nós temos um aviso de tema sensível no começo do vídeo. Meus amigos, de todos os temas que vocês já recomendaram, esse aqui é o mais delicado de todos. Isso porque nele a gente vai ir de ponta na inocência de uma criança e como isso pode ser uma arma terrível para alguém ruim. Meus amigos, hoje a gente vai explorar um pouco do universo de Moral Oreo. Moral Oreo. Acho que nessa altura do campeonato, todo mundo que tá vendo esse vídeo deve saber o que é Adult Swim. A gente até fez um iceberg deles um tempinho atrás aqui no canal. Naquele iceberg a gente falou sobre as coisas mais bizarras e esquisitas que tinham na programação. Só que além de ter coisas bizarras e engraçadas, os programas da Adult Swim também abordaram... Olha, vamos aqui. Attack on Titan foi do Adult Swim. Legal pra caramba. Eu lembrava de Blues Exorcist, Bob Burgers eu acho um saco. Boondocks era bom pra caramba. Esse daqui eu não faço a menor ideia do que é. The Breck Show é engraçado, mas é por causa de uma coisa da onde o Breck existia. Dinner Animal eu não sei. Conventional Common Side Effects é excelente, incrível. Eu não sei se vai ter continuação. Commencement Speaker Series, não sei. Shane L, Rick and Morty que nasceu nele. Davam temas pesados, maravilhoso, delicados, sempre usando de sátiras ou piadinhas pra aliviar e justificar a existência de tal assunto no canal inicialmente de comédia. E seguindo essas regras, um dos programas que mais se destacou na Adult Swim nesse parâmetro foi Moral Oreo, que inclusive foi um dos programas mais citados no iceberg que a gente fez. Moral Oreo conta a história de Oreo, que é uma criança extremamente ingênua que quer a todo custo ser uma boa pessoa aos olhos de Deus. E só com essa pequena descrição já dá pra ver pra... Então seria uma coisa meio tipo assim... Oreo é o cachorrinho, tá ligado? Não é que ele é... Mas é como se ele fosse indomável e... onde esse programa vai. Nessa busca de ser alguém bom aos olhos de Deus, ele sempre encontra um pequeno grande problema. Ele sempre falha e acaba indo pro caminho oposto. Isso porque a ingenuidade dele faz com que ele interprete tudo errado as coisas que as pessoas dizem. Ou seja, ele faz coisas irracionais em nome de Deus, porque ele acredita que esse é o correto a se fazer. Mas vendo o desenho, a gente entende que não é só culpa da ingenuidade de Oreo que faz ele fazer coisas erradas. Afinal, Oreo tá tentando ser uma boa pessoa num local onde a maioria das coisas que acontecem são ruins. Ruins não, terríveis. Ele mora com um pai alcoólatra, com uma mãe que é o clichê da dona de casa frustrada, e com seu irmão mais novo, que apenas chora. E em quase todos os episódios da série acontece o seguinte: alguém fala algo sobre Deus para Oreo e ele acaba entendendo tudo errado, ou do ao pé da letra, o que acaba fazendo ele cometer algo muito ruim. E geralmente o pai dele acaba descobrindo, aí ele leva o Oreo pro escritório, dá uma surra nele com seu cinto, seguido de uma lição sobre o que ele estava fazendo. No fim do dia, o Oreo tá tentando ser uma pessoa boa, mas ele acaba sempre entendendo tudo errado e faz coisas ruins, achando que tá certo. Esse é o ciclo de Moral Oreo. Ele mora na cidade de Moral Town, e aparentemente todas as pessoas que moram lá são religiosas e conservadoras, exceto por Stephanie, a filha do reverendo, que inclusive nem sabia que ela era sua filha. A Stephanie acaba virando amiga de Oreo, e não foi nem um pouco difícil pra ela ser amiga dele. Aos olhos de Oreo, ela é a única pessoa gentil em toda a cidade. Amigos, entendam uma coisa: em Moral Town não existem limites pro fanatismo religioso, e a gente pode usar como exemplo a senhora Sensordol, que foi... já que teve suas partes reprodutivas removidas na tentativa de criar uma criança perfeita e pura. Vocês veem no disso? É o nível de crueldade que tu encontra em obras como Outlast. Isso seria normal lá. Moral Oreo é uma série muito grande, então nesse vídeo a gente não vai se aprofundar numa lore em específico e nem explicar algum em específico. A gente vai passar por alguns episódios na intenção de mostrar algumas coisas que o Oreo fez tentando agradar a Deus. E a gente vai começar no episódio Chefe de Deus. Nesse episódio, o Oreo é pego praticando certos atos consigo mesmo, no banheiro da escola. O que é uma coisa natural, não no banheiro da escola. Na verdade, isso chega só até assustador. Mano, mas pelo menos chega em casa, mano. Que é isso? Vendo o histórico daquela cidade, o fato dele ter sido flagrado fazendo isso não vai acabar bem. O diretor da escola vai mandar ele conversar com o da igreja. E o reverendo diz pra Oreo que fazer aquilo é errado, porque esse tipo de prática só pode ser feita com a finalidade de procriação. E é pecado fazer algo assim sem esse intuito. É pecado desperdiçar as sementes de Deus. Nisso, Oreo pergunta aos seus pais como que os bebês são feitos. Aquela dúvida típica de criança.
criança. E o pai dele diz que quem faz as crianças é Deus, usando um glacê divino. Orion entende que para ele poder fazer o que ele queria antes, ele precisa seguir com o que disseram, ou seja, criar bebês a partir daquilo. E por mais bizarro que isso possa parecer, ele pede um saco de confeitar para sua mãe para fazer isso. Ele conta esse plano para um amigo, ele pratica o ato e faz algo terrível com as mulheres daquela cidade enquanto elas dormem. Um tempo depois, é noticiado no jornal que várias mulheres na região estão grávidas mesmo sem ter relações com seus maridos. E uma noite o Orion tava fazendo aquilo na casa de uma mulher, só que ela acorda e chama a polícia, que leva o Orion preso. Só que o pai dele chega na hora e o leva pra casa pra dar uma surra nele no escritório. Só que no final, ele diz que a culpa foi dele mesmo, por não ter explicado direito as coisas pro Orion. E isso que a gente só começou o vídeo. No episódio Caridade, tá tendo um sermão na igreja sobre ajudar as pessoas necessitadas. O pai do Orion diz pra ele que ele precisava arrumar um emprego pra aprender o real valor do dinheiro. Então ele começa a trabalhar num comércio local. E quando ele recebe seu primeiro salário, ele encontra uma pessoa que ele pensou ser um morador de rua e dá o seu dinheiro pra ele. Até aí tudo bem. Só que o cara aceita e dá uma substância ilícita pra ele em troca. O Orion deu dinheiro pra um traficante. O Orion não quer aceitar nada em troca, porque o objetivo dele era só ajudar mesmo. Mas o cara insiste e diz que o Orion vai estar fazendo um favor pra ele se ele levasse a substância ilícita. Então o Orion leva. O Orion chega em casa e diz ao seu pai que ajudou um pobre, que ele ganhou algo em troca. O seu pai, ao invés de perguntar o que ele ganhou em troca, disse que ele deveria usar o que ele ganhou. Então, Orion acaba usando a substância e faz isso várias vezes até acabar se viciando. No final, seu pai descobre e, como sempre, dá uma surra nele e ensina ele sobre como usar aquela substância errado. O Orion já cometeu um crime hediondo e usou... E a gente ainda tá no começo do vídeo. Meu Deus em desperdício, do céu, o Orion não quer comer o café da manhã. E a sua mãe diz que um porco para que ele pudesse comer. E que isso é desperdício. E Deus não gosta de desperdício. O seu pai confirma isso e começa a abordar o desempenho do Orion na escola, dizendo que ele deve melhorar. Mais tarde naquele dia, o Orion tá com um grupo de escoteiros e o instrutor começa a dizer que se eles acabassem se perdendo ou ficassem sem comida e água, é possível beber a própria urina para sobreviver. O Orion fica confuso com isso e entende que se é possível beber a própria urina, não beber seria desperdício. O instrutor até tenta dizer que a urina foi feita para ser desperdiçada, mas o Orion diz que desperdício é pecado e que pecar é ruim. Então, mesmo com o ensinamento do instrutor, ele começa a beber a própria urina secretamente. E do nada, o desempenho dele na corrida melhora muito. O técnico fica impressionado e diz pro Orion compartilhar o que ele anda fazendo com os colegas. Então ele começa a vender a sua própria urina pros colegas e o desempenho de todo mundo melhora também. Mas eventualmente, o pai dele descobre isso e obriga ele a contar pra todo mundo o que ele tava fazendo, além de devolver todo o dinheiro pra todo mundo. E como sempre, no final, o pai dele dá uma surra nele pra ele aprender. O Medo de Deus é Halloween e um policial vai até a escola pra avisar os perigos... Nossa, não, pera. Que nojo. Do Halloween sobre como as crianças deveriam se fantasiar. As crianças perguntam se ele tem medo de ser policial e ele diz que não, porque tem Deus e Jesus ao seu lado, então nada é assustador pra ele. Mais tarde tem um evento na igreja que teoricamente era pra ser assustador, mas Orion não se assusta porque ele tem Deus ao seu lado, só que isso deixa ele triste porque ele queria se assustar no Halloween. Então ele chega na conclusão que o único jeito de sentir medo de Deus e o único jeito de fazer isso seria se ele fizesse coisas que deixassem Deus bravo e se arrependesse depois. Então ele decide fazer o oposto do que os mandamentos dizem, e isso consiste em desrespeitar sua mãe, roubar, adorar imagens, entre outras coisas que são consideradas como pecado. Mesmo fazendo isso, nada disso foi capaz de deixá-lo assustado. Então ele percebe que só ficou faltando um mandamento pra ele quebrar, que é... Então ele finge que vai ajudar um idoso a atravessar a rua, mas acaba matando ele porque um carro atropela. Só que esse carro era do pai dele. Coincidentemente, o pai dele diz que vai mais tarde conversar com ele em seu escritório e depois da surra que ele leva, Orion diz que vai se arrepender de tudo o que fez e seu pai diz que ele deveria conversar com o reverendo. Então o reverendo diz para Orion que Deus já é muito assustador o tempo todo, sem precisar fazer nada contra ele. E isso diz muito sobre as religiões no geral, porque a maioria delas diz que você não deve só respeitar, mas também deve temer a Deus. No episódio Satanás, é mostrado que o treinador de Orion é apaixonado pelo pai dele, e ele pede a Deus e ao diabo pra ter ele, e faz isso girando em um crucifixo. Ele vai até a igreja e o reverendo faz um sermão sobre homossexualidade, e diz que isso é coisa do diabo. O treinador começa a pesquisar mais sobre o satanismo, e acaba decidindo fazer um ritual, e aborda Orion pedindo o cabelo do pai dele pra ele. E pro ritual ser feito, eles precisavam levar um virgem. Orion age de acordo com tudo de forma inocente, e acaba indo até esse culto satânico junto com o treinador, porque ficou animado por
estar indo em uma festa de adultos. Só que o treinador se decepciona com o culto satânico, porque todo mundo era acima do peso e andavam pelados por aí, e acaba indo embora com Orel. No final é mostrado que aparentemente deixar a cruz deitada no meio termo entre Deus e o diabo é o que funciona, já que quando ele faz isso, o pai de Orel liga pra ele. Nesse episódio, Orel não recebe nenhuma punição, mas fica claro que o pai dele é no mínimo bissexual. Meu Deus do céu, que... Em face sagrada. Calma. Nossa senhora, tá difícil. Meu Deus. Como é que eu vou... Eu não vou assistir esse troço. Nunca. Não dá pra assistir isso daí, não. Não dá pra assistir. Orel compra uma imagem de Jesus, e num acidente de ônibus, a pequena estátua é cravada no tórax do passageiro que estava do lado dele. Esse passageiro é médico, e quando ele acorda no hospital, não entende porque seu ferimento não estava sendo tratado. E Orel diz que aquilo era tipo um milagre, e pelo fato do ferimento ter a forma do rosto de Jesus, ele era sagrado, e não deveria ser realmente tratado. Todos na cidade, de alguma forma, compactuam com essa decisão, e não deixam o médico se tratar, então o amarram e sedam ele. Então várias pessoas doentes vão até ele pedir para que o ferimento em forma de Jesus cure elas. Vai matar o cara, O que faz ele ficar exposto a vários tipos de doenças e infecções, já que o ferimento estava basicamente aberto ali. Ele estava quase morrendo, e quando todos deixam o local e só Orel ficou, o médico tenta convencer ele a dar os medicamentos para ele. E depois de Orel conversar com seu pai, ele acaba deixando os medicamentos acessíveis para o médico, já que ele estava amarrado na cama. No dia seguinte, ele já está melhor e o ferimento fechou. Orel não tem culpa de ter infectado o médico, mas esse episódio mostra bastante como a ingenuidade de Orel acaba prejudicando as pessoas ao redor dele, mesmo que ele não tenha culpa diretamente. Porque se não fosse pela figura que ele comprou, isso não teria acontecido com o médico. O último episódio que a gente vai falar é Sozinho. Isso porque ele é um pouco diferente dos outros e foca mais em outros personagens. Esse episódio começa diferente. Ao invés da música de abertura usual, a gente ouve uma transmissão de rádio dizendo que essa é uma edição especial com um sermão do Reverendo Putty, mas que antes teria uma notícia fofa. Orel saiu da cidade para ir numa reserva natural em uma viagem de caça com seu pai. Orel diz que está animado e que tem praticado atirar em coisas. Enquanto todas essas coisas estão sendo ditas, a gente vê a enfermeira Bendy entrando num lugar chamado Apartamento para Solteironas. Depois da participação de Orel na rádio, nós vamos finalmente para Longford é um excelente nome, o sermão do reverendo, que diz que resolveu dedicar o sermão do dia para as senhoras que ficam em casa tomando conta das coisas dos homens, e que por mais que elas sejam triviais, elas são responsáveis por darem à luz aos filhos de seus maridos. O episódio mostra a enfermeira Bendy chegando em casa e ela desliga o rádio. Ela parece estar com uma cara triste, mas assim que entra em casa... Mano. Dependendo de qual episódio que é, eu sei qual é, e aí o semblante dela muda. Entrando em casa, ela começa a chamar por Hubby. A gente vê várias fotos delas com vários ursinhos de pelúcia, e de repente ela acha Hubby, que também é um ursinho de pelúcia. Ela então dá oi para sua família, e coloca os ursinhos na mesa e pede desculpas pelo atraso. Ela diz que se atrasou porque o diretor Fake fez ela fazer muitas coisas de adulto no escritório, mas que ela tem uma surpresa. Ela entra no banheiro e quando sai de lá, ela está vestida como é o estereótipo de dona de casa que a sociedade tem. E ela diz que aquilo com certeza é adulto. Ela diz que eles devem ser um bom exemplo de adultos para o pequeno Sonny, que também é um urso de pelúcia. Ela diz que está com fome e que já é hora do jantar. Ela serve sanduíches e leite para todos e diz que antes de comer eles devem rezar. Até esse ponto do episódio, a gente nota que ela agiu de forma bem infantil o tempo todo, desde quando chegou em casa. Só que no momento em que ela está rezando, toda essa infantilidade parece ir embora. O verdadeiro eu dela vem à tona. Ela agradece por Deus manter aquela família unida e diz que todos precisam de pessoas que não significam nada pra ela, ou que não se importam de fazer coisas sujas e horríveis com ela. Ela diz que precisa de uma família porque eles se importam que ela seja uma pessoa real e que às vezes se sente triste, mesmo com pensamentos felizes ou amedrontada, ou com pensamentos solitários. E que ela precisa de pessoas que saibam que ela sente emoções. No final da oração, ela derruba uma lágrima e diz que os olhos dela só estavam suando. Depois disso, o episódio mostra o apartamento ao lado, onde mora a professora Agnes Sculpton. Ela chega em casa e aparentemente tem algum tipo de toque ao desligar as luzes e trancar a casa. Em cima da mesa, a gente vê um cabide torcido com sangue, e a gente vê que na hora ela demonstra uma dor na região da barriga. Ela toma uns remédios e dobra o cabide de volta onde pendura sua roupa. E eu acho que vocês já devem ter entendido o que rolou aqui. Ela então liga o rádio e nele estão falando sobre... E ela desliga na hora, mas liga logo em seguida e na hora o reverendo está falando que crianças são pequenos milagres. Nesse momento, ela olha sua árvore genealógica e a gente vê
vê que ela era loira quando mais nova. O reverendo segue dizendo que crianças são pequenas versões de nós e que você consegue se ver neles. O reverendo então é interrompido para passarem uma notícia. Após um mês de encarceramento, em série, Cecil Crippler foi encontrado morto na sua cela, o que deixa Agnes assustada por algum motivo. Em seguida, o reverendo por algum motivo, vulgo, ele continua o sermão e a gente vai pro apartamento da senhorita Sensordal, a personagem que a gente comentou ali no início do vídeo. O reverendo está dizendo na rádio que os bebês significam para Deus o que no caso é segurança no trabalho, e sinceramente eu não entendi o que ele quis dizer com isso. A senhorita Sensordal desliga o rádio e diz que o reverendo é um tolo e que um dia ele vai descobrir que as crianças são sarnas do diabo. Por algum motivo, ela é viciada em ovos, e a gente pode ver bem isso em outro episódio. Ela abre a geladeira que só tem ovos, e ela pega um. Nessa hora, o telefone toca e ela diz que não vai atender, porque ela falou pra sua mãe que ela só estaria em casa às 9. Nessa hora, a gente vê que o vício dela em ovos é bem simbólico, porque ela pega um ovo e se deita com ele na região do seu ventre. Depois ela levanta e liga pra alguém dizendo que quer ovos fertilizados, e que em troca ela mostraria seu corpo pra essa pessoa. Ela desliga o telefone porque são quase 9 horas e em seguida sua mãe liga, e ela atende mentindo dizendo que acabou de chegar. Sua mãe pergunta se ela estava ouvindo o rádio, e ela diz que ouviu um pouco, mas que não acha que o reverendo é devoto o suficiente para abordar o tema do pecado original. E ela diz que ela seria mais adequada e que sua falta de óvulos não seria um empecilho, e sim uma habilidade. Sensordal diz que não é para sua mãe falar com ela como se ela não fosse a responsável por ela não ter um útero, e que bem teria feito ela remover suas partes reprodutivas se não fosse para ser uma especialista no assunto. Então ela diz que ela era somente um bebê quando foi submetida a isso, então para todos os efeitos ela era imaculada desde a concepção, o que tornaria ela até mais sagrada que a sua própria mãe. E aqui dá pra entender a simbologia dos ovos e por que ela odeia tanto bebês. Em seguida, a gente volta pro apartamento da enfermeira Bendy, que nessa hora já está tirando o jantar da mesa. Ela acaba derrubando as coisas no chão perto de Hubby, e ela se abaixa para limpar e fica de costas pra ele. Conforme ela limpa, ela acaba empurrando a cadeira onde Hubby estava, e ele cai em cima dela e ela começa a gritar e pergunta como ele pôde fazer aquilo, que ele não poderia fazer isso com ela, não ele. Ela fica repetindo que ele não poderia fazer aquilo, e quando ela está pra se virar, Hubby esbarra no copo de leite que estava em cima da mesa e derruba tudo nela. Ela se desespera e se afasta, falando que não era pra ele tratar ela assim, não igual todo mundo trata ela. Ela diz que ele era especial, e ela fica chorando quando diz que estava em casa, que é um lugar que deveria ser seguro pra ela. Voltando pra Agnes, ela vai pro banheiro, onde tinha várias páginas de jornal. E na rádio ainda estão falando que Crippler foi preso em março, quando ela perseguiu cuidadosamente o predador por várias semanas, heroicamente sacrificando sua integridade junto do seu cabelo loiro para conseguir prender o perseguidor de morenas. Quando perguntada como ela conseguiu pegar o pervertido, ela disse que não trancou a porta. O locutor diz que aparentemente para a professora sombria e desleixada, essa ação sozinha foi muito mais nojenta do que qualquer ato não consensual. Agnes começa a tirar todos os recortes de jornal sobre o caso, enquanto o reverendo fala, e ela começa a delirar na frente do espelho. Ela vê ela mesma loira, depois vê Crippler. Nesse momento é mostrado nas sombras o que aconteceu entre os dois, e depois disso, Agnes aparece deitada com um semblante satisfeito. O reverendo diz que a procriação / crianças foi o que Deus criou para que nós nos tornássemos mais próximos, para que não fiquemos sozinhos, porque estar sozinho é horrível, e que é pra gente deixar estar sozinho para os vermes e outros animais que conseguem se reproduzir sozinhos. Nesse momento, Agnes se levanta e ouvimos um choro de bebê, e vemos Crippler no reflexo do espelho com uma cara de desaprovação. Voltando para a senhorita Sensordal, ela está pintando uma pessoa para a maquete dela, enquanto o reverendo diz na rádio que nós precisamos de outras pessoas na nossa vida, como um lembrete constante de que não estamos no centro do universo, porque só tem uma pessoa com esse lugar reservado para ela no cosmos. E a senhorita Sensordal completa dizendo que essa pessoa é ela, a matriarca de Moralton. Depois de dizer isso, ela coloca a gema de ovo na igreja da maquete e faz movimentos sugestivos. Com tudo isso, a gente vê que a cidade de Moralton é de forma geral bem hipócrita, o que é um reflexo da nossa própria sociedade, que julga as pessoas na régua delas, e em suas vidas pessoais também fazem coisas erradas, tanto quanto quem elas julgam. O pai de Orwell é alcoólatra e bissexual, sendo quando criança e agora tem uma obsessão esquisita por ovos e odeia bebês. A enfermeira Bendy provavelmente é usada e tenta livrar a cabeça disso, se infantilizando e criando a vida / família perfeitos quando chega em casa, entre outros problemas que existem na cidade. Mas no final, quem é mostrado sendo punido é Orwell, que é uma criança que quer ser boa, e diferente de alguns adultos, não sabe o que está fazendo e acaba sendo punido muitas vezes até pelos erros do seu próprio pai, que não explica direito as coisas e é negligente em vários aspectos. Hoje em dia, o fanatismo religioso
religioso ainda é muito comum no nosso cotidiano. E eu falo isso por experiência própria, como uma pessoa que vem de uma família extremamente religiosa e conservadora. Eu sofri muitas coisas em nome de Deus, e isso me gerou vários traumas, e sinceramente eu não desejo isso pra ninguém. Eu não tenho nada contra nenhuma religião, respeito todas igualmente, mas eu sou contra pessoas que querem impor sua religião nas outras, até mesmo desrespeitando outras religiões. Como diz no livro Ignorância, uma história global, que é um livro que fala sobre todos os tipos de ignorância da humanidade, a ignorância religiosa ou intolerância está relacionada puramente à desinformação, e isso resume muita coisa que acontece em Moral Orwell, porque é a partir do não saber que tu julga de uma forma discriminatória. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo não tenha causado nenhum sentimento ruim. Cara, bateu alguns, viu? Nossa senhora, a quantidade de episódios massivos que vocês mostraram junto com esse final. Não tem como despertar nada de gostoso, não. Não tem nada de muito bom, divertido, não, sabe? É meio tenso isso daqui. Não dá pra ter sensação boa, não. Mas excelente vídeo, tá? Não tô falando mal do vídeo, não. Excelente, mas é tenso.